Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2023 aqui no Que Você Viu, um podcast exclusivo do canal do Erd. O que podemos aprender sobre cinema com os grandes nomes da sétima arte? O objetivo desse novo quadro que inauguramos hoje no canal é responder justamente essa pergunta. Durante os episódios desse novo quadro eu vou trazer um pouco da história e da biografia de vários cineastas e como seus ensinamentos podem ser úteis para quem também quer fazer cinema. E eu serei o seu anfitrião. Direto de Brasília, eu sou Erdman Correia, diretor, produtor e roteirista de filmes independentes, crítico de cinema lá no canal do Erd, então já acesse o Instagram, @canal do Erd e YouTube para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Esse é o Sobre Cinema, aqui no Que Você Viu. Durante muito tempo, o cinema asiático circulava aqui no Ocidente para um público em geral por meio dos filmes do Akira Kurosawa. E é inegável que ele é o principal diretor desse nicho de cinema. Para aqueles que se aprofundaram um pouco mais, filmografias de outros japoneses como Yasujiro Ozu, Takashi Miike e Takashi Kitano também eram reverenciadas. Na China, Zhang Yimou e Wong Kar-wai talvez sejam os maiores referenciais. Ang Lee é de Taiwan, apesar de ter uma carreira sólida nos Estados Unidos. Mas durante toda a história do cinema sempre tivemos vários exemplos de como o cinema asiático é uma potência criativa que reforça os valores da sua cultura e da sua gente. Para quem me conhece e acompanha o canal do Erd há algum tempo, sabe que eu sempre fui um apaixonado pelo cinema asiático, em especial pelo cinema sul-coreano, e isso tudo antes de Parasita e Oldboy ganharem fama e relevância internacional. Essa apresentação toda serve para justificar a minha escolha de começar o Sobre Cinema aqui no Que Você Viu, falando de um diretor de cinema sul-coreano. Bong Joon-ho, nascido em Daegu, terceira maior cidade da Coreia do Sul. Filho de um designer e neto de um famoso autor, se formou em sociologia, mas seu amor mesmo sempre foi o cinema. Em 2019, seu filme Parasita venceu 4 Oscars, entre eles o Oscar de melhor filme, se tornando o primeiro filme não falado em inglês a ser premiado na principal categoria da premiação mais importante do cinema. And the Oscar goes to Parasite. Essa relação do cinema asiático com o Oscar não é uma relação de muitos premiados, apesar de ser bastante relevante. Nos últimos anos, uma necessária discussão tem levantado a bandeira da representatividade na escolha dos vencedores do Oscar e, aos poucos, a Academia de Artes e Cinematográficas vem tentando equilibrar o jogo. Cada vez mais artistas negros, latinos, asiáticos e cineastas mulheres vêm conquistando seu espaço entre os agraciados, embora a balança ainda seja bastante desigual. Dentre as categorias principais, atuação, direção, melhor filme, melhor roteiro, pouquíssimos orientais foram indicados e ou premiados nessas categorias. Falando de diretores e deixando de lado a categoria de melhor filme estrangeiro, apenas 5 asiáticos foram indicados, um deles foi o Bong Joon-ho. Os outros foram Hiroshi Teshigahara por A Mulher de Areia de 64 e Akira Kurosawa por Han em 85, que foram indicados e não venceram. Ang Lee foi indicado 3 vezes e ganhou 2. Em 2001 por O Tigre e o Dragão, não venceu. Em 2006 venceu por Brokeback Mountain e em 2013 venceu por As Aventuras de Pi. Recentemente, em 2021, a chinesa Chloe Zhao se tornou a primeira mulher asiática a vencer um Oscar de melhor direção e apenas a segunda mulher a vencer essa premiação por Nomadland. Como eu disse, são poucos, mas muito relevantes. And the Oscar goes to Chloe Zhao, Nomadland. 축하합니다. A carreira de Bong Joon-ho sempre foi muito precisa e nunca escondeu sua linguagem e a forma com que gosta de contar suas histórias. Seu filme de estreia, Cão que Ladra Não Morde, de 2000, já tem todas as marcas que caracterizaram o trabalho de Bong Joon-ho. Política de classes, personagens meio malucos, humor ácido, tudo isso é perceptível desde o começo do filme. O apuro técnico em suas angulações e o trabalho de cores que mescla bem o uso do verde com as cores cinzas de um conjunto de apartamentos são parte essencial da loucura do protagonista, que decide se vingar de um cachorro que não para de latir. E as várias ocasionalidades que acontecem funcionam como motor narrativo de suas histórias, fato que é muito evidente em Parasita, Mother, O Hospedeiro, enfim.
é outra marca característica que já está presente desde o seu filme de estreia. Em uma entrevista certa vez, Bong Joon-ho explicou por que ele trabalha os conflitos de seus filmes dessa forma. 디렉팅이 뭔가 Eu evito pensar sobre histórias de fundo elaboradas ou quais frases os personagens devem dizer. O drama e os conflitos devem vir das ações dos personagens, criando uma narrativa fluida que vai deixar claro todos os objetivos, desejos e sensações dos personagens dentro da história. 제가 사실 짧고 명쾌하게 대답하기에는 좀 쉽지가 않은 그런 질문입니다. Essa dica narrativa é muito perceptível em seu segundo filme, Memórias de um Assassino, de 2004. O filme lançou Bong Joon-ho internacionalmente e até hoje é um dos melhores filmes policiais que eu já vi. A história é inspirada no caso real de um serial killer que viria a ser capturado recentemente. A crítica completa do filme você pode assistir lá no canal do Erd no YouTube e no Instagram. Fica aí o convite. Mas foi em 2006 que o diretor explodiu e conquistou seu primeiro grande reconhecimento. O Hospedeiro, um dos maiores sucessos de bilheteria da história do cinema sul-coreano, estreou recebendo elogios da crítica logo após a sua estreia no Festival de Cannes. Em 2008, dirigiu um dos segmentos do filme Tóquio, junto com Léo Carras e Michel Gondry. E em 2009, dirigiu o suspense Mother, A Busca pela Verdade. Sobre o trabalho em Mother, o diretor falou um pouco sobre o seu processo criativo e as suas estratégias para manter a relevância de suas produções. Meu interesse é criar enredos que dialoguem com a maior quantidade de pessoas. Acredito que essa é uma estratégia que pode levar as produções mais longe e até mesmo alcançar pessoas no mundo inteiro. Em 2013, Bong Joon-ho estreia no mercado hollywoodiano com o filme Snowpiercer, baseado em uma graphic novel francesa que conta a história de um trem que não para nunca, dando voltas em um mundo coberto por gelo. Dentro dele, os vagões representam as classes sociais, e mais uma vez o diretor pode fazer suas críticas contra a desigualdade social, lutas de classe e até mesmo sobre o aquecimento global. Em 2017, o diretor se une à Netflix e traz Okja, que conta a história da amizade entre uma menina e um porco gigante, que quer ser roubado por uma gigante indústria alimentícia. O filme conta com um grande elenco e, mais uma vez, foi sucesso de crítica e de público. Mas assim como falamos no começo desse episódio, foi em 2019 que Bong Joon-ho alcançou um feito inédito. O seu filme Parasita se tornou a maior bilheteria da história da Coreia do Sul, o filme de língua inglesa mais visto no mundo e ainda alcançou o feito de ser o primeiro filme não falado em inglês a vencer o Oscar de melhor filme. E para explicar um pouco do porquê um filme sul-coreano conseguiu esse feito, precisamos falar de política. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente nesta quinta-feira uma lei aprovada pelo Congresso que destinava 3 bilhões de reais anuais para o setor cultural. Este é o segundo projeto destinado à cultura vetado por Bolsonaro em um mês, ambos com a justificativa de que descumprem as leis orçamentárias e outras normas. Bolsonaro está em guerra declarada contra o setor cultural desde antes de assumir a presidência. No primeiro ano de governo, rebaixou o Ministério da Cultura à secretaria e a administração é acusada de usar o controle sobre os fundos públicos das artes para censurar projetos que considera ideologicamente discordantes. Enquanto aqui no Brasil, alguns anos atrás, tínhamos o governo Bolsonaro que retirou todos os investimentos da educação e da cultura e destruiu os mecanismos de fomento, de produção cultural com o apoio do Estado, a Coreia do Sul, desde o pós-guerra, decidiu fazer justamente o oposto. A cultura e a educação são investimentos prioritários para o país. Políticas de cotas de telas, incentivos para exibições internacionais e nas próprias TVs locais. Apoio a artistas, produtores culturais, entre outros, são pautas constantes de uma cultura que se solidificou internacionalmente em todos os nichos culturais. Se Parasita teve seu reconhecimento internacional nos cinemas, na música, o grupo de K-pop BTS foi o primeiro da Coreia do Sul a concorrer a um Grammy e a alcançar o topo das paradas das músicas norte-americanas Hot 100 da Billboard. Round 6, por exemplo, é a série de TV mais vista na Netflix, e os doramas, séries de TV com formatos bem característicos do país, têm ganhado cada vez mais espaço de público e crítica. Para além do audiovisual e da indústria da música, a Coreia do Sul divulga a cultura do país e reforça sua influência em outros aspectos socioeconômicos, como a culinária, o turismo, estética, política e moda. Uma façanha para um país que há mais ou menos 20 anos se encontrava em um contexto sociopolítico e econômico completamente diferente. O trabalho de Bong Joon-ho é fruto de um país que investe em seus talentos e que incentiva o surgimento de cada vez mais artistas de sucesso em todos os nichos culturais. O entendimento de que investimentos em cultura e educação devem ser prioridades para o país deveria ser um modelo a ser replicado em vários países que buscam desenvolvimento.
O fato é que o cinema sul-coreano desde a década de 90 sempre teve bons produtos e hoje são vários os exemplos de filmes espetaculares que o país já produziu. Fica aí a dica, conheçam o trabalho de Bong Joon-ho, conheçam o cinema sul-coreano. Ele não vive só de Old Boy, Parasita, Round 6 e BTS. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Direto de Brasília, eu sou o Erdman Correia e o Sobre Cinema é um quadro exclusivo do Que Você Viu, um podcast aqui do canal do Erd. Segue a gente no Instagram, @canal do Erd, e lá no YouTube, canal do Erd. É isso, valeu e até o próximo episódio.